Olá, eu sou Guilherme Macalossi e este é mais um Perspectiva Brasil Paralelo. Toda semana, nas terças e quintas-feiras, nós temos conteúdo exclusivo para você que é nosso membro, nosso assinante, nosso seguidor. Novamente eu tenho aqui conosco o Ronald Hilbert, que é da área da economia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar sobre as relações promíscuas de poder entre o grande empresariado e o Estado. Ronald, novamente, é um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Guilherme. É mais uma vez uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Na última conversa que nós tivemos, nós falamos dos problemas que o cidadão comum brasileiro tem no dia a dia. Nós abordamos questão tributária, falamos aí sobre a legislação, falamos aí sobre as empresas que não conseguem prosperar porque é muito difícil obter do Estado autorização para o funcionamento. Falamos sobre por que as nações prosperam e o que nos leva a não prosperar. Em suma, fizemos aí um panorama de por que o futuro nunca chega e quando chega ele cobra uma conta muito cara. Certo. E tem um segmento da nossa sociedade que vive à margem disso tudo. São os chamados campeões nacionais. Tu chegasse a mencioná-los no último papo que tivemos. Eu queria que tu falasse um pouco mais especificamente sobre eles. Por que eles vivem tão bem em detrimento de tantos que vivem tão mal? Isso é uma característica, digamos assim, histórica do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não serve para melhorar o funcionamento da sociedade, ele serve para tirar recursos da sociedade, extrair recursos e transferir para os grupos que se apoderaram dele. Ele é diferente, por exemplo, de governos dos países nórdicos, da Europa Ocidental, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Nesse país, a principal função de governos, e tem apoio da maioria da população, a principal função é o seguinte, é fazer coisas do interesse de muitos. Então, quando se discute política, se você falar na Inglaterra que você vai financiar um grupo para se tornar campeão nacional, para virar uma multinacional do país, toda a população vai ser radicalmente contra. Porque na cabeça do cidadão inglês, o governo só se presta para uma coisa, preservar o interesse da sociedade, o interesse de muitos e não o interesse de poucos. Aqui no Brasil nós temos uma ideologia política que está acoplada a uma ideologia econômica, do nacional-desenvolvimentismo, que leva essas aberrações, essas coisas muito esquisitas, de o governo chegar e dizer o seguinte, olha, para o Brasil industrializar é o governo que vai decidir, qual que é o setor que vai conduzir o país para o paraíso econômico, qual que é o setor e qual que é o grupo dentro desse setor que nós vamos apoiar. Isso é aquela história do governo fazendo planejamento. E esse tipo, essa forma particular de planejamento, de beneficiar um determinado grupo, isso é uma aberração. Mas isso tem suporte numa certa teoria econômica que é do nacional-desenvolvimentismo. Só que isso mina toda a sociedade, porque você não deve fazer transferências para grupos, você tem que atender o interesse de todos, o interesse de muitos, não de grupos. É bem verdade também que o setor privado brasileiro está acostumado com esse tipo de coisa. Então existe grande concentração de poder de mercado aqui no Brasil, porque os grupos econômicos, o que eles demandam da classe política? Eles demandam proteção. Proteção contra a competição, seja doméstica, via regulação. Muita regulação aumenta desproporcionalmente os custos de quem está querendo entrar em mercados, e você tem proteção contra a concorrência externa. O Brasil é um dos países pouca abertura de mercado. Pouca abertura de mercado. O Brasil é um dos países mais fechados para o comércio exterior do mundo. Isso torna a situação do grande empresário brasileiro extremamente confortável. Só que essa proteção que ele recebe, isso não vem de graça, ele tem que fazer contribuição de campanha. Isso leva a um círculo vicioso muito ruim, porque os políticos eles vendem proteção porque eles querem contribuição de campanha para permanecer no poder. E Ronaldo, isso é desde sempre? Sim. Ou isso se fortificou nos últimos tempos?
Infelizmente, são as raízes históricas, né, do nosso governo, que em economia a gente chama de dependência. Acho que vem lá da República do Café com Leite. Mas infelizmente se acirrou bastante nas últimas décadas, né? Por motivos tortuosos, né? Eu diria o seguinte: a nossa Constituição de 88, a gente estava saindo de uma ditadura militar e a gente quis fazer uma Constituição cidadã, garantindo direitos, protegendo pessoas, só que foi uma coisa demasiadamente utópica, né? Então a nossa Constituição ela dá todos os mecanismos para que esses grupos consigam extrair renda da sociedade e os políticos se beneficiem disso vendendo proteção. Lá na época do Café com Leite, há um documentário específico do Brasil Paralelo, que é a Era Vargas, o Crepúsculo de um Ídolo, que mostra como o lobby da agricultura, naquela época, que o setor mais importante da economia, influenciava nas decisões políticas. Hoje mudou só o tipo de interesse que está envolvido. Né? Mudou o grupo predominante. Mudou o grupo. Hoje, quais seriam, na sua avaliação, os principais? Eu não gosto de dar nomes, né? Mas... sem citar empresas específicas, mas áreas da economia. Quem potencializa tudo isso são as grandes federações industriais, as principais do país. O grande lobby de protecionismo está lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que é a Fiesp. Com relação à atuação do governo quando se trata de financiamento, nós temos muitas pessoas nas redes sociais e até mesmo muitos políticos que defendem uma reforma neste modelo de incentivo, que criticam pesadamente, por exemplo, o uso dos bancos de fomento para criar grandes industriais e grandes barões. Isso talvez seja o caso, inclusive, do Ike Batista. Em particular, a grande crítica vai para as ações do BNDES nos últimos 12, 16 anos. O grande problema que se tem é o seguinte: o Brasil ainda é um país relativamente subdesenvolvido no mercado de capitais. É difícil uma empresa conseguir levantar capital. O mercado de capitais é subdesenvolvido. Isso desde lá do tempo do Celso Furtado, que pensou na Sudene. A ideia era você construir um banco... Tu resgataste a Sudene. Sim, a ideia... Sudene e a Sudan, né? Sudene e Sudan. Dois órgãos que foram envolvidos em vários casos de corrupção. A ideia é muito bonita. Você tem um mercado que não funciona bem, que é o mercado de capitais, aí você cria empresas estatais, bancos estatais que vão resolver o problema, vão financiar o setor privado vai criar negócio, vai criar renda e o país vai prosperar. A ideia é sensacional, só que na prática não funciona. E não funciona por quê? Porque o governo e seus braços financeiros, seus bancos, eles são péssimos alocadores de recursos. Governos, isso é no mundo inteiro. Onde você é a característica do governo em si. Não é a característica do governo do Brasil do governo em si. De qualquer governo. De qualquer governo. Bancos estatais, eles são naturalmente ineficientes porque o Estado não é um bom alocador de recursos. O Estado ele vai emprestar para quem? Para quem tem alta taxa de retorno e baixo risco, ou ele vai emprestar para os amigos? Um banco privado ele não vai emprestar somente para os amigos, porque se o amigo não pagar, quem perde é o banco privado. Ele se descapitaliza, tem redução de patrimônio líquido, tem prejuízo, isso não é bom para o banco privado. Para o governo não tem problema. Se o banco se descapitalizar, se der prejuízo, o governo pode pegar dinheiro do pagador de impostos e recapitalizar o banco, não tem problema nenhum. Então o problema todo é o seguinte: no mundo inteiro, bancos estatais são péssimos alocadores de recursos. Eles pegam recursos que são caros, ou do pagador de impostos, ou do depositante, e emprestam para os amigos, não para quem tem a maior taxa de retorno e menor risco, que é a coisa que um banco privado tem a obrigação de selecionar.
Essa faz isso quando ele vai emprestar dinheiro para o sujeito abrir uma barraquinha. Então, qual o grande problema do BNDES? Ele começou a emprestar para os amigos, para quem tem os contatos políticos, para Eike Batista, para os irmãos Batista, que aí tem essa ideologia econômica que diz, não, tem que investir no campeão nacional. Isso é uma grande bobagem, sabe por quê? Um país, ele se desenvolve... Aliás, o Eike Batista, nesse contexto, ele pareceu ter sido criado exatamente para, digamos, apresentar o mundo ao Brasil. Exatamente. Mas ele assim, tinha um estilo, um garbo. Assim. Ele é o nosso campeão, é o cara que... É o capitalista da era petista. Exatamente. Só uma pausa. O grande problema é que você montar uma estrutura burocrática gigantesca como o BNDES e alocar capital para os amigos do rei, isso é a receita certa para a falência, para o fracasso do país. Aí existe os empréstimos para o Eike nunca vão ser pagos. Né? Não, tá aí um sintoma da coisa. Se ele falir, ele não paga nada. Esse é o risco que o país está tomando, que o governo do país está tomando, emprestando para esse tipo de empresário. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós entramos nesse tipo de empresário que o governo estimula. Não está se criando uma geração de empresários anticapitalistas? Com toda certeza. Sabe que tem um livro de 2 professores de economia de Chicago, o Raghuram Rajan, que foi recentemente presidente do Banco Central da Índia, e o Luigi Zingales. O nome do livro é bastante sugestivo, Salvando o Capitalismo dos Capitalistas. O argumento deles é o seguinte, a perspectiva americana... todo mundo sabe que o socialismo não funciona, é uma utopia, é uma quimera, então a grande ameaça ao capitalismo não é os partidos comunistas, isso sempre são minorias, é irrelevante. A grande ameaça ao capitalismo são os capitalistas de compadrio, a gente pode dizer capitalismo de companheiro aqui no Brasil. Né? Essa é a grande ameaça ao capitalismo, porque esses caras vão usar o aparato do Estado a favor deles. Em vez do Estado prover políticas públicas para todos, para a maioria, vai prover políticas de proteção a esses grupos. E eles não estão interessados em livre mercado, em condições tributárias favoráveis? De maneira geral, nenhum empresário gosta de competição. Porque competição reduz a margem de lucro, o cara vai ter que estar prestando atenção no consumidor, vai ter que estar inovando o tempo todo, e se ele perder uma inovação, errar num produto, ele perde cliente porque tem competição, o cliente pode mudar de um fornecedor para outro, ninguém gosta disso. A vida é muito mais fácil se você for monopolista. Então essas federações que eu me referi, elas acabam criando esse ambiente onde a discussão é por proteção e não por produtividade, por competição. Esse é o lado, digamos assim, é o lado obscuro dessas instituições que nós temos aqui, que influenciam muito decisões de governo. Mas o que está se produzindo no Brasil é um monte de pequenos empresários que nós já mencionamos aqui em outra oportunidade, têm dificuldades enormes de prosperar e que atuam de fato num ambiente de risco, onde eles colocam sobre vários aspectos dos mais variados as suas receitas acumuladas, ou seja, o seu capital, onde eles concorrem de verdade, onde eles não estão sujeitos a um oligopólio de presenteados com benesses, onde o vizinho pode abrir uma empresa igual a dele e concorrer. E outra, que é uma casta de sujeitos privilegiados que não precisam se preocupar com esses problemas e que investem com recursos alheios de dinheiro público. Não investe o capital dele. Ele pega o empréstimo e faz o investimento, depois posa. Eu sou um grande investidor, sinto dinheiro dos outros. Aí tem um elemento que complica tudo isso, que é o seguinte. Uns anos atrás, um diretor da Escola de Engenharia da USP, no interior de São Paulo, me convidou para falar sobre empreendedorismo e eu perguntei para ele por quê. Ele disse assim, nós aqui temos um grande problema na Faculdade de Engenharia. Os nossos alunos não estão mais estudando engenharia com afinco. Eles estão fazendo o necessário para conseguir o diploma. Eles gastam boa parte do tempo deles estudando para concurso público. Olha, se a gente chega numa situação onde a elite, os caras que têm conhecimento tecnológico,
estão sendo formadas, gente jovem está sendo formada, não querem mais abrir empresa, não querem mais assumir risco da profissão deles, que eles são os experts da coisa, em tecnologia. Eles não querem mais abrir empresa, eles querem virar funcionário público. Isso é um sinal ruim, é uma sociedade doente que faz isso. Para entender o problema, vamos pensar, fazer uma analogia com uma sociedade que só tem 2 tipos de profissionais. É uma sociedade bem simples. Você tem só pescadores e você tem só piratas. Só tem os 2. O pescador é aquele que cria riqueza, ele traz peixe do mar para a sociedade. O pirata, o que ele faz? Ele não pesca, ele simplesmente captura a riqueza que o pescador criou. Quando é que as pessoas vão decidir se vão ser pescadores ou se serão piratas? Pensa na decisão, nessa sociedade fictícia que eu estou dizendo, pensa na decisão dos jovens, meninos e meninas. O que todo mundo quer na sociedade? Você quer prosperar, quer ser benquisto, você quer enriquecer, você quer... a menina quer casar com um rapaz que vai prover o sustento da família, que vai trazer, que o casal vai ser bem visto, para o menino também, ele quer casar com uma menina bonita, inteligente, e querem ser benquistos na sociedade. Então o que eles vão aprender de criança? Eles vão estar olhando para os 2 grupos, para os pescadores ou para os piratas. Se a sociedade, se as regras da sociedade fazem com que o predomínio seja de pirata, quem vai capturar a riqueza alheia, e você enriquece dessa maneira, pega a bandana e vai se tornar pirata. Você vai fazer o que os alunos daquela universidade paulista estão fazendo. Eles estão estudando engenharia, mas o objetivo deles é ter um diploma para virar funcionário público. Eles querem capturar a renda que os outros estão produzindo, eles não querem mais produzir renda. Tudo isso tem as complicações de hábito que empobrecem demasiadamente a sociedade. Por exemplo, para cada pirata a mais que você tem, é um pescador a menos. Um pescador a menos é menos riqueza sendo criada. Só que cada pescador, cada pirata a mais, ele age como se fosse um imposto maior sobre o pescador. Ele quer um percentual maior sobre o que o gestor de pescador. Ou seja, é como se fosse um imposto e a taxa vai aumentando ao longo do tempo. E a sociedade vai empobrecendo. Vão ter cada vez menos pescadores, produzindo cada vez menos riqueza e um monte de parasitas tentando viver às custas deles. Isto é uma boa analogia para o que está acontecendo no Brasil. Nosso sistema regulatório é péssimo, nosso sistema tributário é péssimo, nosso ambiente de negócios é péssimo. O que sobra para a geração que está vindo, mesmo para quem está estudando engenharia, que está sendo treinado para criar riqueza, eles estão vendo que isso não vale a pena. O que vale a pena mesmo é ser funcionário público. Agora, se tiver uma população só de piratas, todos os piratas serão pobres. E não vai ter pescador. Isso serve também para os empresários? Também serve para empresários, sim. A boa parte dos empresários, a grande disputa... Nós estamos examinando a problemática da postura dos grandes empresários. Raghuram Rajan e Luigi Zingales, naquele livro Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, a gente está produzindo um sistema econômico aqui no Brasil que a principal coisa, a principal discussão dos empresários é como obter mais proteção, mais subsídio e mais incentivo fiscal. O que os empresários deveriam fazer, e é o que concorrência e competição leva eles pensarem, é em inovar, aumentar a produtividade, melhorar produto, atender melhor, baratear o preço. Isso não é a tônica central da atividade dos empresários hoje aqui no Brasil. Pelo menos os de nível mais elevado. De nível mais elevado, porque eles estão sendo protegidos contra a competição que forçaria eles a pensar dessa forma. Tem um último aspecto que eu quero tratar antes de nós nos encaminharmos para o encerramento, Ronald, que é o da corrupção. Nessas relações entre o grande empresariado e a classe estatal, ou seja, os agentes políticos, os agentes burocráticos, ensejam inúmeros episódios de malversação de recursos públicos. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque me parece que a Lava Jato é sobre isso. É o Estado capitalista roubando, né? Tem uma lógica revolucionária ali do Partido Comunista, mas há um processo de enriquecimento de um grupo de empresários que se beneficiam disso. A lógica da corrupção
é muito simples. Ela tá presente onde quer que exista governo, né? Na Índia, até 400 anos antes de Cristo, né, teve um filósofo indiano, que disse: enquanto houver um funcionário público que pode tomar uma decisão que cria ou destrói riqueza numa velocidade muito maior do que o que ele ganha como funcionário, você vai ter corrupção. O problema é você dar muito poder para o Estado em termos de criação e destruição de riqueza. Isso força a corrupção. As pessoas, vários setores, empresários ou cidadão comum, se ele se sente prejudicado por uma lei, ele vai ter o incentivo para oferecer uma propina para o funcionário público. Porque a decisão do funcionário público vai ser de criar ou destruir riqueza. Essa é a grande fonte de corrupção. Onde tem governo, onde tem funcionários públicos que possam tomar decisão sobre riqueza alheia, você vai ter corrupção. Isso significa dizer que a melhor forma de combater corrupção é você tirar poder decisório do governo, é você simplificar a regulação, é você fazer com que o Estado saia de várias atividades. Seria mais difícil fazer o Petrolão sem Petrobras, né? Sem Petrobras, exatamente. Por que os políticos adoram empresa estatal? Porque aquela expressão, empresa estratégica. Quando a gente sabe que alguém está falando, não, isso é estratégico, você sabe que isso está sujeito à corrupção. Esse é o grande problema. Quanto mais o Estado se envolve em atividades do cotidiano, maior é o incentivo que você tem para aumentar a corrupção. Isso é uma coisa natural, independente da qualidade do político, da qualidade do funcionário público, da qualidade da sociedade, que vai estar disposta a pagar propina ou vai oferecer propina. O que você tem que fazer é desestatizar. Quando você desestatiza, a coisa melhora. Corrupção é um sintoma de excesso de ingerência do Estado nos afazeres cotidianos. E no caso, essas privatizações, para diminuir a relação promíscua entre Estado e agentes privados, ela passaria também pela questão dos bancos de fomento? Aí, assim, se você está pensando na estratégia de privatização, aí você tem que tomar o mais interessante é que o principal banco de fomento do Brasil, que o BNDES, ele foi uma idealização de um liberal, o Roberto Campos. Porque na época, todo mundo pensava dessa forma. Ele não falava BNDES, ele falava BNDE. O social foi incluído depois. E quando se incluiu o social, começou a virar isso aí que a gente conhece, né? Na época do Roberto Campos, anos 60, né, a ideologia dominante no mundo ocidental era a ideologia de que mercados não funcionam bem e governos vão corrigir mercados. Então teve uma grande confiança na ação de governos, e ao longo do tempo se mostrou que essa confiança que é o governo indutório, né? É o governo produtor, né? É o governo do comando e controle, né? Ao longo do tempo você viu que isso não gerava bons frutos, né? Então o Roberto Campos, embora liberal, ele estava muito preso à visão da época, onde o Estado era o principal indutor de desenvolvimento econômico. Ao longo das décadas você vai vendo que o Estado tem suas falhas também. E ele mesmo faz críticas às suas posições. E o mais importante é que a gente pensa que mercados têm falhas e que o governo pode corrigir. Mas o governo tem falhas que são incorrigíveis. E muitas vezes as falhas de governo são muito maiores que as falhas de mercado. Então você vai estar aplicando no paciente um remédio que é pior do que a doença. Às vezes vale a pena você aceitar que mercados não são perfeitos, né, e deixá-los funcionando assim, do que exigir uma intervenção brutal e crescente de governo, porque governo ele não mas tudo que é humano é por natureza imperfeito. Exatamente. Agora tem algumas imperfeições que são piores do que as outras. E as piores que a gente tem que tentar... Mas o problema são os vícios, não é nem as imperfeições. A imperfeição é uma falha que acontece, um erro. O vício não, é uma metodologia que leva ao cometimento E de maneira geral, as falhas ou vícios de governo tendem a ser piores do que falhas ou vícios de mercado.
Porque tem uma coisa importante. O governo é um jogador na sociedade, mas não é um jogador imparcial. Ele toma lado. Esse é o grande problema. Então você delegar direito de decisão é a mesma coisa que um jogo de futebol tem um árbitro que é imparcial, mas você sabe que tem um árbitro que sempre apita a favor do Corinthians, por exemplo, né? Aí nos jogos do Corinthians você põe aquele árbitro. Ele vai visar o resultado do jogo, né? O Estado ele é sempre um jogador parcial. Ele está disposto a vender a sua posição, está disposto a vender privilégios, né? E esse é o grande problema. Essas falhas ou vícios de governo tendem a ser, ao longo do tempo, muito pior do que falhas de mercado. Uma última pergunta. Como é que nós podemos criar uma cultura empresarial pró-livre mercado e menos pró-benefícios e privilégios? Tá. Essa é uma pergunta crucial que eu já dediquei bastante tempo eu gosto de fazer perguntas cruciais. E é uma pergunta de resposta difícil, mas o melhor que eu posso dizer é o seguinte: se a gente esperar por mudança de cultura, a gente naufraga. Tem pequenas coisas que a gente pode fazer que vão induzir uma mudança de cultura. E a melhor coisa que a gente pode fazer é melhorar o ambiente de negócios, deixar com que os pequenos consigam entrar em mercados, consigam produzir, consigam eventualmente concorrer com os grandes. Eventualmente concorrer com os grandes, que eles consigam realizar seus planos pessoais de vida. Né? Quando isso acontece, as pessoas começam a enriquecer. Você tira o peso do governo das costas, melhora a regulação, as pessoas começam a prosperar. Então a solução para o Brasil, a gente não precisa pensarmos em coisas sofisticadas. Não, a gente precisa melhorar a educação antes. Que pessoas mais bem educadas vão demandar as coisas. Não vão. A gente precisa mudar os nossos hábitos culturais. Você não consegue mudar hábito cultural por ofício. O que muda a vida das pessoas, de fato, é você liberar suas forças criativas, deixá-las empreender, prosperar. Quando as pessoas empreendem e prosperam, elas começam a demandar aquilo que elas querem, seja mais educação, seja mais liberdade política, mais liberdade econômica. Isso acontece naturalmente. A gente precisa prestar mais atenção em Adam Smith e menos atenção no tal do Boulos aí que deu entrevista esses dias. Muito bem. Ronaldo, obrigado novamente pela sua participação aqui no Brasil Paralelo. Te deixo com a última palavra. Eu queria só agradecer o convite e a oportunidade de participar aqui do programa com vocês. Muito bem. Este é o Perspectiva Brasil Paralelo. Novamente aqui com o Ronaldo. Agradeço novamente a presença dele e nós voltamos na próxima edição, lembrando aos nossos membros, sempre às terças e quintas-feiras. Terças-feiras, conteúdo exclusivo. Quintas-feiras, conteúdo aberto ao público. Até mais!